Olá, tudo bem com você? Eu sou a Teca e bem-vindos ao canal Pílulas Taromânticas. Eu venho hoje com a leitura para o mês de dezembro de 2020. E como é que vai funcionar a leitura desta vez? Bom, em primeiro lugar, você vai escolher um dos três objetos, ou a vassoura, ou a concha, ou o átame. Então, pense na sua questão, concentre-se na sua energia para o mês de dezembro e daqui a pouco eu volto, tá? Com a leitura para cada um desses objetos, combinado? Olá, esta leitura é para você que escolheu o conselho da vassoura, combinado? Então vamos ver qual que é a deusa que saiu para você. A deusa é Pachamama. Pachamama é a grande mãe dos povos andinos. E como a gente pode ver aqui, Pachamama vai falar de nutrição, do contato com a natureza, da cura, do sagrado feminino, da totalidade. Então, é uma carta que ela pede contato com a natureza. A Pachamama, ela está te recebendo de braços abertos para este mês de dezembro, se você escolher esse conselho. A Pachamama é uma das grandes mães, assim como Mãe Maria, com Anin. Então, sinta-se abençoado se você escolher essa carta, porque é uma mãe de amor, né? Uma mãe curadora, uma mãe, aquela mãe que realmente recebe todos os seus filhos de braços abertos. Então, é uma energia muito amorosa, muito acolhedora e realmente tem a ver com essa questão do nosso contato com a terra, né, com a mãe terra. Então, se você tiver a oportunidade de ir para um parque ou ter algum momento de contato com a natureza, Pachamama está dizendo isso, que a cura se dá pelo contato com a mãe terra e com a natureza, tá? Então vamos ver quais são as cartas do tarô. As cartas devidamente embaralhadas, então vou tirar 4 cartas, tá? A primeira será uma energia para o mês de dezembro, a segunda será um desafio e a terceira será um futuro provável e a última um conselho final. Então vamos ver. Nossa, começamos muito bem, gente. Carta do mundo, né? Tirar outra aqui, do um arcano menor, para ver o que vem de complementação para esta mensagem, tá? Então, vamos tirar aqui mais uma carta. Nossa, gente, uma energia muito feminina aqui, sabe? Por que que eu digo isso? Bom, em primeiro lugar, porque carta do mundo está sinalizando um fechamento de ciclo. É quando você está pronto para uma nova jornada, todas as suas lições foram aprendidas, você reconhece todas as suas vitórias, você reconhece todos os seus aprendizados. Então, e a energia do mês de dezembro, e faz muito sentido se a gente pensa que estamos fechando mais um ano. E um ano de 2020 que foi muito atípico, foi muito difícil para muitas pessoas. Então, a gente pode entender este conselho como um grande fechamento para o mês de dezembro. E o mês de dezembro, que vem acompanhado aqui nos tarôs tradicionais, seria a Rainha de Ouros. Então, a Rainha de Ouros é aquela que traz tudo que é de abundância em termos materiais. E é interessante porque ressoa muito com Pachamama, com a abundância dessa grande mãe também. Então, gente, a energia de dezembro para você que escolheu o conselhinho aqui da vassoura é bastante auspicioso. É como se você chegasse ao final do ano com aquele grande sentimento de dever cumprido, de lições aprendidas. Não estou dizendo que tenha sido fácil, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas é um ano que realmente que foi de muito aprendizado para muita gente. E o mês de dezembro está trazendo essa energia para você, de realização material, de concretude, de abundância de lições aprendidas. Então, assim, uma energia muito auspiciosa mesmo para dezembro. Vamos ver então qual que é o desafio? O desafio veio na figura do julgamento, né, como arcano maior, e vamos ver aqui do arcano menor como desafio. Energia do desafio, carta do julgamento. Então, o julgamento sempre fala
de momentos de revelação, aqueles momentos de epifania, quando tudo faz sentido para você. Eu acho muito interessante ter saído como desafio junto com a Carta do Mundo, porque não adianta, se a gente está fechando um ciclo de aprendizado, se a gente não observa o que de fato a gente aprendeu. Como é que eu posso traduzir isso em outras palavras? Deixar o velho para trás. É isso que eu quero dizer, tá, gente? Porque o julgamento é uma carta de revelação, né? É quando renascem os mortos aqui, que a gente pode ver na figura. E esse é o desafio, então é um momento também de muito desapego, eu diria. Você tem as suas lições aprendidas, sim, mas não adianta ficar olhando para trás. Você tem que tomar as rédeas do novo, porque o novo está se abrindo para a sua vida. Então, o julgamento é aceitar essas revelações, esses fatos novos que estão entrando. E vem que interessante aqui, perdão, na figura do Cavaleiro das Águas, né? E a palavra-chave aqui é confiança. Perceba que o personagem ele está se jogando no ar. Ele não tem nada, né, que está aparando. A gente não consegue ver o que vai apará-lo nessa queda. Então é realmente você confiar no seu sentimento, naquilo que você acredita de verdade. O Cavaleiro de Copas, né, que seria aqui nos tarôs tradicionais, tem muito a ver com autoestima e com autoconfiança. Então é o amor que está chegando à sua vida, né? Porque cavaleiro tem essa ideia do movimento. Mas esse é o desafio, gente. Então, desafio de você aceitar o novo, do que está entrando, e aceitar o desafio também de se jogar numa nova empreitada, eu diria, né? Com muita confiança. Pense que você tem todo um aprendizado do mundo e a maturidade suficiente aqui da Rainha de Ouros para encarar esse novo ponto de virada na sua vida, eu diria, né? Porque o mundo exige isso. Você vai para um novo patamar da sua existência com as lições aprendidas, mas não pode ficar atrelado ao passado, tá, gente? Pensa que também nós temos aqui Pachamama na grande energia do mês de dezembro, né? A energia que está vibrando com mais força aqui nesse conselho. E Pachamama é a mãe da cura, né? É a grande deusa, é a deusa andina da cura. Então você percebe que tem todo um movimento muito propício para você recomeçar, seja o que for, contanto que você aceite essa nova visão de mundo, tá? Então vamos ver qual que será o futuro provável. Ah, gente, que legal! A gente começa com o mundo e finalizamos com o louco. E vamos ver qual que é a carta do futuro aqui, do arcano menor. Olha só, o que eu acho muito interessante, porque o louco, ele indica o início de uma nova jornada. Então, nós começamos aqui com um fechamento e o futuro, se você aceita essas mudanças, se você aceita tudo que a vida está te apresentando e realmente deixa os apegos para trás, você está iniciando uma nova jornada. E assim, gente, apesar de o louco dizer para você pula no precipício e confia, esse movimento talvez seja um pouco lento, né? Porque é uma carta do salto de fé, o louco, tá, gente? Mas aqui o Cavaleiro de Ouros, ele está dizendo que ele só dá um passo de cada vez, tá? Então realmente existe esse movimento, porque o cavaleiro sempre é movimento, né, entrando na nossa vida. Talvez esse arrojo do louco seja um pouco desacelerado em função desse cavaleiro, mas é um movimento, e é um movimento muito auspicioso. Então, gente, deixa o novo entrar na sua vida. Para mim está muito claro nessa jogada, que é o grande conselho, tá? Para quem escolheu a vassourinha, se jogar no novo, aceitar o que tem para você chegar, né, o que vai chegar na sua vida, e realmente a questão do desapego, né? Então, esse movimento só vai ser possível se você tiver o desapego e abraçar as novas convicções, quebrar os paradigmas, aceitar o que for revelado para você, ok? Vamos ver um conselho final. Conselho final, vem o carro e vem aqui, né, o número 4 de ouros, o miserável.
Gente, é muito movimento nesse jogo, tá? O carro, ele te dá as rédeas da sua vida, você tá no controle, você tem tudo para começar uma nova jornada, a gente está falando do mês de dezembro, obviamente, mas é a grande virada para 2021, então você tem tudo para dar certo em 2021, você está com uma energia muito positiva, de muito movimento. Cuidado só com o apego, tá? Como eu falei aqui na carta do julgamento, é necessário deixar o que não serve mais para trás. É um momento de revelação. Mas o 4 de ouros é um número de estabilidade, obviamente, de concretude material, mas ele também traz uma questão, um certo apego, porque a partir do momento que você conquista as coisas que você quer, obviamente você vai ter medo de perder. Não tenha. Deixa essa energia do carro fluir, deixa essa energia do louco fluir, porque tem tudo para ser um mês muito auspicioso, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima leitura. Olá, esta é a leitura para você que escolheu a concha, tá? Então vamos ver qual que é a deusa que saiu aqui. Muito bem, temos a deusa Minerva, né? A palavra-chave desta deusa é crença. E a pergunta que não quer calar é: como é que você anda pensando sobre a sua vida? Que tipo de pensamentos tem, digamos assim, minado a sua vida? Será que você se preocupa muito com aquilo com que os outros falam de você? Então perceba, gente, que tudo isso pode levar a gente a ter crenças limitantes a respeito de quem somos de fato, tá? Como essa aqui é uma leitura para o mês de dezembro, então dezembro é aquele momento em que a gente pode refletir sobre o ano que passou. E pensando em 2020, que foi um ano bastante diferente, a deusa Minerva vem dizer exatamente isso. Vamos reavaliar as nossas crenças. Será que não é hora de mudar algum modo de vida, alguma forma de pensar? E de que forma esse modo de pensar tem impactado na sua vida? Então é para pensar, tá, gente? Então a deusa Minerva vem com essa perspectiva. É interessante observar que a deusa Minerva ela é muito relacionada à justiça, né? Ela é a deusa da justiça. E para atuar com justiça em nossa vida, nós temos que usar da estratégia, né? A deusa Minerva fala muito disso, porque ela é uma deusa guerreira, né? Mas ela usa de muita estratégia. Ela é uma guerreira, mas ela não é impulsiva, tá? Ela pensa muito antes de tomar o próximo passo. Então, vamos usar essa energia da deusa Minerva para realmente refletir sobre o que serve ou não mais a nossa vida, tá? Então, vamos ver quais são as cartas aqui, já estão embaralhadas. Vamos tirar 4 cartas. A primeira é energia, a segunda, um desafio e a terceira, um futuro provável, finalizando com um conselho. Então, começamos aqui com a carta da Lua, vamos tirar um arcano menor aqui, também vamos cortar o deck e tirar uma carta para complementar o conselho da carta da Lua, tá? A carta da Lua, gente, ela sempre vai falar pra gente de coisas que estão confusas, de coisas que estão ocultas. É aquele momento em que a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo, sabe? Parece que as coisas estão meio nebulosas, assim, né? Pensando que a gente está no final do ano, né? Que a gente é aquele momento que a gente para refletir sobre tudo o que fizemos ao longo do ano. Talvez também seja o momento da gente confrontar as nossas sombras. E por que eu digo isso? Porque Minerva aqui, como a carta que abriu esta leitura, ela está falando para a gente rever as nossas crenças. Às vezes, ou talvez quase sempre, quando a gente pensa sobre as nossas crenças, é muito provável que a gente vá se confrontar com uma sombra nossa. No tarô, a lua é precedida pelo sol, então a lua traz uma sombra que é clarificada pelo sol depois. Pense que aqui, gente, nós temos um grande sol que está sendo eclipsado pela lua, né? Então a lua, ela pede isso, né? De a gente dar um passo
mesmo sendo na escuridão, né? É como você estivesse entrando num quarto escuro, só com uma lanterninha na mão, e você precisa dessa lanterna para dar o próximo passo. A Lua está pedindo isso, confrontar esta questão da nossa sombra, né? Para pensar aquilo que realmente está meio confuso nesse momento, usando da nossa intuição. E aí, a base do conselho aqui, gente, veio na figura do oito de copas, né? E a palavra-chave é deixar ir, né? Let it go. Muita questão de desapego aqui também, gente. Interessante que na leitura anterior também veio um pouco não, bastante, né? Da questão do desapego. Então, rever as crenças, encarar as nossas sombras e deixar para trás aquilo que não serve mais. Eu acho que essa leitura também diz muito com o nosso momento de final de ano, né? Vamos ver qual vai ser o desafio para você passar por isso? Olha só. O desafio veio na figura do Hierofante e, para clarificar, veio o pajem de espadas no tarô tradicional, né? Hierofante sempre pede estrutura, né? Sempre pede uma questão mais tradicional, mais conservadora. Nos tarôs tradicionais, por exemplo, ele vem na figura do Papa. É aquele que faz a conexão do terreno, do humano com o divino, tá? Então, assim, o desafio, gente, é ter um mínimo de estrutura, tá? Não se deixar levar tanto pelas questões mentais, no sentido de você não ter clareza a respeito daquilo que você precisa ver, tá? Aqui, ó, a carta, ela retrata muito isso, né? A cabeça do personagem tá fervendo aqui, porque é muita questão mental envolvida. Se a gente pensa que isso aqui é a carta do desafio, e aqui existe algo, um confronto com a sombra, né? Algo que precisa ser deixado para trás. Para poder passar por este processo, precisamos de estrutura, precisamos de ter um terreno firme para pensar. Pensar no sentido não de se torturar com os pensamentos, mas para ter um mínimo de clareza para passar por essa situação, tá? E como é que a gente faz isso? De repente consultando um terapeuta, de repente consultando um tarô para um conselho, ou uma pessoa mais velha, alguém, ou um líder religioso, qualquer pessoa que possa te dar um certo direcionamento neste momento, tá? Porque esse processo não é fácil. Encarar uma sombra e se liberar de uma crença limitante não é um processo fácil. E o Hierofante está pedindo isso, está pedindo estrutura, e essa estrutura pode vir por meio de um auxílio externo, por que não, né? Não é vergonha pedir ajuda quando a gente precisa, não é verdade, gente? Então vamos ver qual que é o futuro provável. Olha só, veio na carta da força, e aqui para clarificar, veio na figura do As de Copas. Gente, a força é uma carta muito auspiciosa no sentido que você tem controle sobre as suas emoções, você sabe exatamente onde você quer chegar. E olha só que interessante, a gente começa com a carta da Lua, que é uma carta que dá uma certa confusão, uma falta de claridade, mas a força diz assim: se você, perdão, procurar a ajuda necessária a criar essa estrutura, você vai ter o domínio da sua vida, o domínio, na verdade aqui representa muita força interior, você dono de si ou dona de si. E junto com As de Copas, né, gente, aqui é o seguir o fluxo, é você realmente aceitar esse fluxo emocional, esse potencial amoroso, de afetividade que vai entrar na sua vida. Porque o As de Copas é isso, nos tarôs tradicionais essa carta representa o As de Copas. Então é um potencial amoroso, e não só no sentido de relacionamento, tá, gente? É no sentido realmente de acolhimento, de amorosidade, que pode vir de um parceiro, uma parceira amorosa, mas também de um grande amigo, de uma grande amiga, da família, de alguém que realmente gosta de você, tá?
ou realmente você com você mesmo, porque aqui como a força está dizendo de você ter um controle sobre a sua vida, essa carta aqui também pode refletir um momento de grande autoestima. E assim, gente, vencendo as crenças limitantes, esclarecendo esta confusão da lua com a ajuda de algo de alguém. Gente, o futuro é muito promissor no sentido de você ser dono, ser dona da sua vida novamente, com muita clareza e com muita amorosidade. Então vamos ver um conselho final? Conselho final, o diabo. E aí, para clarificar, a carta de 8 de espadas, tá, gente? Então, olha só, o diabo diz muito de poder pessoal, tá? Mas não se sinta culpado ou culpada por usar esse poder pessoal, tá? O diabo diz muito disso, de você olhar para você mesmo e você se amar, você aceitar do jeito que é, sem culpa, tá bom, gente? Porque quando a gente fala de se amar e de você se colocar em primeiro plano, dá a impressão que é algo muito egoísta. Mas não, gente. Antes da gente ter todo um envolvimento com outras pessoas ou a nossa relação com o mundo, perpassa da nossa aceitação, da gente se amar antes de amar o outro, tá? Então percebe, gente? Uma vez que tudo isso tenha se clarificado, você seja dono da sua vida, vamos exercer o poder pessoal sem culpa alguma, porque você merece, tá bom? Espero que essa leitura tenha esclarecido, tenha te ajudado e até uma próxima. Olá, esta é a leitura para você que escolheu o Atama. Então vamos ver qual que é a deusa que veio nesta leitura, a deusa Hathor. Palavra-chave desta deusa, prazer. Você lembra qual a última vez que você se deu algum presente, alguma situação que realmente te deu prazer? Aqueles pequenos prazeres da vida, como por exemplo, ficar um dia sem fazer nada, tirar uma tarde para você, ver aquele filme, comer aquela comida gostosa, tomar uma boa taça de vinho, qualquer coisa que te dê prazer. Qual foi a última vez que você fez isso? Você tem se dado esses momentos de prazer? E eu digo nesse sentido de coisas que realmente te fazem feliz, tá? A vida não é só trabalho, a vida não é só tristeza, a vida não precisa ser só peso. Pode também ter esses pequenos momentos de alegria, por que não? Então, Hathor está dizendo isso para o mês de dezembro. Vamos incluir no nosso cotidiano os pequenos prazeres da vida, combinado, gente? Então, vamos ver qual vai ser a energia aqui para o mês de dezembro. Então, são 4 cartas. A primeira, energia, né, o conselho principal. A segunda, um desafio. Terceiro, um futuro provável. E um conselho final. Então, vamos ver qual que é a primeira carta. A estrela, muito bem. Vamos ver qual que é um conselho aqui para clarificar esta energia. Vamos ver qual que é o arcano maior. Florescimento. Olha só que legal, gente. A carta da estrela me fala muito, é interessante porque a gente está, essa leitura é para o mês de dezembro, e a gente fala do Cristo, né, no Natal, e tem a questão dos reis magos, guiados pela estrela guia, em direção do Cristo. A estrela no tarô me fala muito sobre isso, me fala muito de renovação de fé, de realmente você seguir a estrela guia na sua vida. Então, e é muito interessante esta sincronicidade justamente com o mês de Natal, quando a gente renova os nossos votos de esperança, a gente projeta para o próximo ano as realizações, né? E se a gente pensa que 2020 não foi um ano nada fácil, então a gente pode realmente acreditar que a estrela é a renovação da fé, né? E aqui a gente vê a carta do florescimento, né? Então,
não poderia ser mais auspicioso no sentido dessa leitura, gente, porque o florescimento é quando tudo desabrocha na nossa vida, não é verdade? Então, com muita fé, com esperança no futuro, porque aqui no tarô mitológico a gente fala do mito de Pandora, quando ela abre a caixa dos males do mundo e a única coisa que ela consegue segurar nesta caixa é justamente a esperança. E o florescimento vem exatamente nessa vibração, eu diria, quando tudo se renova, né? E tem muito a ver com essa questão do final do ano que a gente está vivendo, quando a gente faz aquela reflexão e olha para trás, né, das coisas feitas, das coisas realizadas, e começamos a pensar no futuro, né, com foco no futuro, com foco na esperança. Então, começamos muito bem esta leitura. Vamos ver qual que é o desafio? Muito bem, o desafio veio na Carta da Justiça e clarificando o 9 das nuvens, né? O desafio, gente, vai ser olhar para tudo isso com muita clareza, com muita análise crítica, eu diria, né? Sem se lamentar, né? Porque não adianta olhar para trás e ficar se lamentando sobre aquilo que foi feito ou não foi feito. Se foi feito, poderia ter sido feito melhor ou aquilo que deixou de ser feito. Não. O desafio é realmente você analisar de tudo de forma muito crítica, muito justa, muito equilibrada, sem pensar naquilo que deixou de ser feito, porque agora também não adianta. Não adianta ficar se martirizando por coisas não realizadas, né? A leitura inicial aqui é muito auspiciosa no sentido de você olhar para o futuro, tá? Não adianta agora a gente olhar para trás com um sentimento de que não foi feito o que devia ser feito, tá bom? Mesmo porque essa energia da estrela, ela projeta a gente para o futuro, ela não projeta a gente para o passado. Vamos olhar em frente, caminhar em frente, analisando as coisas que realmente podem ser feitas daqui para frente. A ideia é essa, tá? Olha só que interessante, temos o carro aqui de novo. Opa, e temos aqui mais uma carta do ar, né, das ideias. Gente, carro é uma carta muito auspiciosa no sentido de você tomar rédeas da sua vida. É uma carta de muita impulsividade. O que eu acho interessante é que no tarô mitológico a carta da justiça é a deusa Atena e aqui o carro é Áries. Eles são irmãos, né? Eles são filhos de Zeus e são deuses guerreiros. Minerva pede estratégia. Ela é uma guerreira? Sim, mas ela é uma guerreira que pensa muito no próximo passo. Ela não é impulsiva como o carro. Então, vocês vejam que aqui o desafio é justamente análise crítica, ser estrategista, para depois, no segundo momento, você realmente colocar isso em movimento, tomar as rédeas da sua vida, porque aqui indica, gente, um final de ciclo, um ciclo que provavelmente não foi muito fácil, e indica aqui um renascimento. Então, seja qual for este movimento pelo qual você tenha passado, que tenha sido difícil, digamos assim, o renascimento está dizendo, acabou, agora você é dono ou dona da sua vida, você tem as rédeas na mão, tá? Especialmente porque você tem aqui a estrela, você tem que depositar esta confiança da estrela, essa renovação no futuro. Vamos ver então qual que é o conselho final? Olha só, então temos o enforcado e temos aqui o dois do arco-íris, né, que no tarô tradicional é relacionado com o 2 de ouros. Então, olha só, gente, o enforcado pede renovação de visão, analisar as coisas sob uma outra perspectiva, ter paciência com o tempo, porque o tempo tem o tempo que o tempo tem. Eu gosto muito dessa frase. Então, toda essa reflexão vai ser necessária porque existe um momento de você rever tudo que você construiu. É muito interessante porque as cartas são muito sincrônicas, no sentido que aqui você tem uma renovação de fé, você precisa analisar o que foi realizado
com a questão mais estrategista, mais analítica, você sendo dono ou dona da sua vida, tomando as rédeas, e aqui o enforcado ou o pendurado, ele sempre me dá uma ideia de iluminação, de um aprendizado, de um conhecimento adquirido, tá? E aqui, gente, junto com essa carta do momento a momento, do 2 de ouros, me diz muito assim de você começar uma nova construção, né? Porque você vai ter todas as habilidades necessárias, uma nova visão, fé renovada na vida, com uma questão de análise do que você construiu até agora, né? E com uma nova perspectiva com relação ao seu futuro, tá? Então é isso que eu tinha para vocês, espero que de alguma forma essa leitura tenha te trazido alguma ideia, alguma iluminação, algum insight. Se você gostou da leitura, não esqueça de deixar seu like e se inscreve no canal para saber das atualizações, combinado? Tudo de bom para você, muita paz, muito amor e até a próxima.